O Admar Lopes, diretor executivo, o homem que é um túmulo, ele não fala nada, ele é quietão, ele tá calado. Olha, eu vou dizer que nem ao presidente Pedrinho ele tá contando as novidades. Acho que nem o Pedrinho ele conta. Tá na Europa, tá trabalhando com a possibilidade, sim, do Vasco contratar dois zagueiros. Dois zagueiros. A ideia é contratar dois zagueiros. Bom, a gente vai trazer aqui um pouco do panorama do que está rolando quanto a tantas especulações. Vamos começar pelo Carlos Cuesta, zagueiro colombiano. A situação é exatamente aquela que eu trouxe ontem à noite, não mudou uma linha. Há pouco, numa rede de televisão da Turquia, Okan Buruk, técnico do Galatasaray, que foi quem trouxe o Carlos Cuesta do futebol belga, disse, abre aspas, Carlos Cuesta provavelmente vai para a Rússia. Ele era um bom profissional, uma boa pessoa. Percebemos nessa temporada que ele era um jogador com um mercado enorme. Ele é um jogador da seleção colombiana. Nunca se pode dizer que ele é ruim. Ele ficou queimado na Turquia por um jogo no Galatasaray. Só que a situação que envolve Vasco e Spartak, eu hoje tive a confirmação que é exatamente isso. Inclusive, conversei com o jornalista Ugur Karakuluksu, a quem agradeço, que sempre troca informação, está sempre trocando informação. A história é a seguinte, Saulo. O Galatasaray recebeu duas propostas, uma do Spartak e outra do Vasco. E ambas são muito boas, porém diferentes. E o Galatasaray tem uma queda pela proposta do Vasco. Por quê? Porque o Vasco fez uma proposta de compra de 60% dos direitos federativos do Carlos Cuesta. E o Galatasaray ficaria ainda com 40% num valor de 6 milhões de euros. Por que o Galatasaray gosta dessa proposta um pouquinho a mais do que a do Spartak? Porque o Spartak fez uma proposta ao Galatasaray de compra de 100% dos direitos federativos. Quer dizer, paga tudo e nunca mais se fala do Carlos Cuesta. No caso do Vasco, não. O Galatasaray investiu, o técnico gosta, e o Vasco compra 60% e pode dar 60% agora e pode dar muito mais numa revenda, ele vindo para a América do Sul jogando uma Copa do Mundo, porque o Vasco apresentou ao Carlos Cuesta um projeto Copa do Mundo para ele voltar à seleção colombiana. E isso seduziu o jogador absurdamente. Muito, muito, muito. A proposta financeira do Vasco ao jogador é praticamente a mesma que o Spartak fez. Só que a diferença está nos agenciadores, naqueles que fazem o negócio. Por quê? E aqui a gente não pode discutir. É uma conta matemática simples. Eu, agente, prefiro muito mais que o meu jogador, que tem uma proposta igual do Vasco, financeiramente, que ele vai para um clube que te compra 100% e eu recebo comissão agora, ou eu vou para um clube que paga 60% e no futuro poderá pagar 40%, claro, num valor maior, se ele se valorizar. É óbvio. Os agentes estão forçando para que ele vá para o Spartak. Porque uma coisa é você pagar 10 milhões agora e você receber comissão de 10. Outra coisa é você receber comissão de 6 milhões e esperar daqui a um ano que ele seja vendido e que você possa ganhar nova comissão em cima dele. Então, a palavra dos agentes, e na Europa isso é muito forte, está pesando nessa decisão. O jogador fica meio, sabe, é difícil para o atleta dizer, não, eu quero ir para a América do Sul. Tá, aí o agente vai dizer, tá, mas quem é que paga a minha comissão de 10 milhões aí que o Spartak está pagando? Essa que é a grande discussão. Então a tendência realmente não está fechado, tá? Não está fechado. Há uma tendência de que ele vá para o Spartak, mas ainda não está fechado. Gabriel Paulista nunca foi interesse do Vasco. Não houve interesse do Vasco nesse jogador. Eu dei essa informação ontem aqui. Porque ele está no Besiktas, aí o Admar foi ver um jogo do Besiktas e as pessoas já juntam logo. Aí agora é o outro time, que tinha um zagueiro brasileiro, o Lucas Claro. Nenhum dos dois, gente. Não há interesse do Vasco em nenhum dos dois jogadores. Como eu disse, os nomes estão sendo tratados em total sigilo por um detalhe como que aconteceu com o Carlos Cuesta. O vazamento do Carlos Cuesta, e é papel nosso, não adianta, papel do jornalista, atrapalha o negócio. Por quê? Porque o Vasco não pode ter concorrência, cara.
Então, por isso que o negócio é extremamente sigiloso. Eu fico, às vezes, entre a cruz e a caldeirinha, sabe? Porque eu quero correr atrás da informação, mas fico pensando, se a gente descobre também, pode melar o negócio. Porque aí outro clube fica interessado, outro clube lembra, olha, pô, o Vasco está interessado lá no Saulo Viana, aquele zagueiro. Pô, vamos atrás dele. Pô, não lembrava dele. E isso acontece. E aí, quem tem mais dinheiro, lida com um clube duro como o Vasco, um clube que tem dinheiro, né, contado, fica mais difícil. Então, por isso que o Admar Lopes, Saulo, tá calado. Ele não conta nem para os pares, porque às vezes dentro do clube vaza isso. Vaza, sabe? Dentro do próprio clube, ele conta ali para alguém na surdina, nós estamos trazendo aí um zagueiro tal. Aí amanhã esse cara comenta com um amigo que na praia perguntou a ele, pô, vem cá, vamos contratar um zagueiro? Não, eu falei, não, peraí, tá chegando aí, tem um... Pô, conta aí de onde é que é o cara. É o Zezinho, cara, a gente tá tentando o Zezinho. Aí esse cara já tá com uma informação, dissemina, entendeu? Então isso acontece demais. Então o Vasco está tratando das coisas com muito sigilo. Nosso papel é dar informação. É uma briga constante, né? Agora, o que não é mais sigilo, e realmente é uma informação que foi dada ontem pelos companheiros do GE e pelo Lucas Pedrosa, Pedrosa foi quem deu a informação primeiro, o Vasco está encaminhando a contratação do meia atacante Matheus França, jogador que foi base do Flamengo. Fernando Diniz já conversou com o jogador, e o Fernando Diniz é um verdadeiro encantador de serpente, né? Já mostrou o moleque que tem interesse, tá com vontade. Felipe Maestro é o pai dessa criança. O Felipe é que lembrou dele, viu numa oportunidade de negócio trazê-lo. E já houve o contato, e eu diria que hoje, entre o Matheus França e o Vasco, está tudo resolvido, tá? E não deve ser uma situação difícil, apesar do Cruzeiro também estar no páreo, mas a priori o jogador gostaria de voltar para o futebol do Rio de Janeiro, estar aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, esse jogador, Saulo, essa que é a grande preocupação do Vasco, foi contratado por 20 milhões de euros pelo Crystal Palace, na época pelo John Textor. O Textor ficou apaixonado por esse moleque, chegou a fazer uma declaração dizendo, pô, eu vi um moleque na base maravilhoso e esse jogador aí me encanta muito. Não conseguiu tirá-lo do Flamengo para o Botafogo, mas tirou o jogador para o Crystal Palace. Só que, em agosto de 23, ele ficou 2 meses parado, lesão nas costas. Em março de 24, ele ficou mais 2 meses parado, problema na virilha. Em agosto de 24, ele voltou, mas aí teve uma fratura na costela. Ficou mais 2 meses parado. A uruca. Aí ele volta em outubro. E tem uma nova lesão na virilha, cara. E fica até fevereiro desse ano de fora. De fevereiro para cá, ele jogou 7 jogos. E foi para a pré-temporada do Crystal Palace. O técnico Oliver Glasner adora o Matheus França. Só que você ganha um doce, Saulo Viana. Se você disser o que aconteceu com ele na pré-temporada. Ele se machucou de novo, cara. Problema na virilha, voltou a doer, na verdade, o adutor. Há uma informação de que ele fez uma operação no pubis, e isso também traz essas consequências de lesões, e ele perdeu a pré-temporada. E o time do Crystal Palace foi bem. Então o técnico que gosta muito dele está numa situação braba, do tipo, cara, eu gosto de você, mas o time engrenou. E aí vem a pré-temporada, tu não treina, complica. Talvez em 10 dias ele já esteja ok, mas o Vasco sabe que o Crystal Palace quer emprestá-lo para que ele possa ter minutagem, para que ele possa jogar, e o Vasco negocia, mas é claro, sempre com um pezinho atrás de trazer esse jogador, que já jogou até de segundo volante, mas é basicamente um atacante. Ele é um 10, que sabe jogar pelas pontas, e na Libertadores, quando o Flamengo foi treinado pelo Dorival Júnior, ele jogou de falso 9 e fez 6 gols. O moleque é bom, sabe jogar, sabe fazer gols. Mas essa situação aí, né, Saulo, de lesão, se machuca demais, é uma preocupação. A gente precisa ter jogador com saúde, né, Saulo? O Diniz não vai ter o Jair, volante suspenso, e vai continuar com o Hugo Moura sendo o volante. A lista foi anunciada, a gente vai botar a lista aí dos jogadores que foram relacionados para a viagem, e a gente consegue perceber na lista algumas ausências. Por exemplo, Maurício Lemos, mais uma vez, o zagueiro está fora.
E eu já tive a informação que é por questão de bico. É questão de ter sido preterido como titular para que um zagueiro fosse improvisado, no caso do Hugo Moura, e ele não gostou muito. E o Diniz resolveu dar um time. Um outro jogador que mais uma vez está afastado, e dessa vez não é por questão física, médica, é o Lloyd Augusto. Está tendo um desempenho muito ruim, a gente vai falar já já dele no final do News. Voltando à lista para o jogo de amanhã, o volante Barros confirmado, mais uma oportunidade. Passa a ser um jogador muito importante, porque o Vasco, como não vai ter o Jair amanhã, ele pode ter uma oportunidade. O zagueiro Lucas Oliveira, que volta a ter chance em função da situação do Maurício Lemos. E, grata surpresa, Léo Jacó, que domingo foi para o jogo contra o Santos porque o Verratti não estava no banco, e mesmo com a volta do capitão Verratti, Léo Jacó recebe mais uma chance, além do GB, que é considerado hoje pelo Fernando Diniz o reserva do Verratti. Só não foi porque estava machucado, porque o Verratti tem um reserva hoje na cabeça do Fernando Diniz, que é o GB. E a grande novidade, Saulo e amigos, que é o debate do vascaíno desde o final de semana, a volta de Pablo Verratti. Eu já adiantei desde ontem, estou falando isso, o Verratti vai para o jogo, o Verratti vai jogar amanhã, ele volta a ser titular, artilheiro do Brasil, ele ficou de fora raríssimas vezes pelo Vasco, é um jogador que não se machuca, é um jogador que só ficou de fora por suspensão e que recupera a condição titular por justiça na ótica do técnico Fernando Diniz, por merecimento. Saiu por suspensão, tem que voltar por suspensão. Verratti que tem números impressionantes, não há dúvida nenhuma. A gente vai botar uma arte aí do Verratti, porque ele é um jogador que precisa ser falado isso. Ele, em 2025, ele fez 40 jogos, é o artilheiro do Brasil com 22 gols. No Campeonato Brasileiro são 10. Na Sul-Americana, que o Vasco já foi eliminado, foram 5. Na Copa do Brasil ele tem 1 gol e no Campeonato Carioca ele teve 6 gols, 22 gols, 2 assistências. É um jogador que tem 24 participações em gols, então é um jogador que não só faz gols, mas também participa. 147 minutos para participar de gol, 106 finalizações, 39 no gol, 4,8 finalizações para marcar gols e 124 duelos aéreos ganhos, o que é um número extremamente importante. E ele vai voltar, vai ser titular amanhã, com o David indo para o banco de reserva. Ô Saulo, mas quem não para, olha, ele não tinha sido apresentado ainda, mas chegou logo dizendo, estou com a moléstia em quadríceps. Olha a cara desse moleque, 22 anos de idade, mas aí a moléstia do quadríceps, você já fica pensando, pô, você vai contratar um jogador machucado? Bota o vídeo dele correndo hoje aí para ver se ele tá machucado. Aí. Parece o Bolt com o Carl Lewis e o Ben Johnson. O quadríceps está trabalhando bem. Tá. Eu acho só o seguinte, é uma alegria nas pernas, meu amigo, é um negócio impressionante a velocidade desse rapaz. Bom, acabei de ver aqui no bid, ele ainda não está no bid, estou passando aqui o bid de hoje, ainda não está no bid da CBF, portanto ainda não está inscrito o Carlos Andrés Gomes, e a gente tem imagens aí